Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 2 de abril, sexta-feira da Paixão. Hoje é um dia Oi, chegou alguém. Janete. Oi, Janete, paz e bem. Seja bem-vinda, Janete. Sabe, hoje não é um dia típico na live, não é? A gente tem uma certa dificuldade hoje, porque a gente tem que pensar que hoje é um dia mais introspectivo, um dia mais para a gente ficar tranquilo, pensar, rezar, mas a gente também não pode esquecer, né, as coisas importantes. Oi, Djalma, oi, Doraci. Vou dizer a todos que a gente não vai ler, não vai fazer a proclamação do Evangelho hoje, porque a proclamação desse Evangelho são 2 capítulos inteiros do Evangelho de João, né? Então, seria uma leitura muito grande, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa conversar e que a gente vai conversar, né? Paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Né? Todo dia a gente tem feito uma live. Né? Para mais um pouco mais que um ano, nós temos feito uma live, de vez em quando falta. Né? Essa live de hoje não vai ter bênção, não vou dar bênção no final, porque hoje a igreja, né, fica, vamos dizer assim, quieta no seu canto, no luto, né? Numa tristeza esperançosa. Né? Havia sim uma tristeza, havia sim uma angústia, mas havia sim uma esperança. Né? Essa semana, de certa forma, a gente está vivendo isso. Né? A angústia, o nervosismo, a tristeza, mas a esperança. Né? A gente, na quarta-feira da Semana Santa, eu falei sobre o sacramento da partilha. Ontem eu falei do sacramento do serviço, hoje eu vou falar do sacramento da salvação. Eu vou intercalar algumas leituras, né, com os meus comentários. Não vai ser aquela forma comum que eu vou esperar tanto tempo, vou fazer a proclamação, vou fazer a reflexão, não. Hoje a gente vai fazer diferente, né? Para que a gente possa entender algumas coisas, né? É até interessante porque eu estava pensando, essas coisas eu não planejo, né? Mas elas vão surgindo, elas surgem. Né? E eu estava vendo. Quarta eu falei do sacramento da partilha, quinta eu falei do sacramento do serviço, sexta eu falo do sacramento da salvação. E amanhã é óbvio que a gente vai falar do sacramento da esperança. Né? E domingo, Bernardo. Sabe, pessoal, domingo é o único momento que eu preparo. Né? Eu estava preparando a homilia pouco antes de começar a live. Eu já fiz as leituras, já refleti, já pensei as coisas. E vou fazer uma homilia a partir dessa coisa que a gente vai ver amanhã. Né? Ô Tchelinho, meu filho amado. Paz e bem, Tchelinho. Bom,
Vamos começar, mesmo não tendo a proclamação, a gente não vai se afastar do Evangelho, né? Então, nós estamos lendo o Evangelho de João, João que escreveu para os primeiros cristãos. A gente não vai ler o Evangelho porque são 2 capítulos inteiros, mas algumas coisas são importantes a gente trazer para isso. Oi, Ângelo, paz e bem. Logo no início, né, você chega aquele momento que Judas traz consigo um destacamento de soldados, né, pessoas armadas, trazendo lanterna, tocha, arma, espada, porrete, um monte de coisa, e o encontro de Jesus. É muito interessante porque João traz uma dimensão que os outros não trazem claramente, né? Ele diz assim: então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Ele sabia quem ia procurar, mas ele pergunta. Eles respondem: Jesus, o Nazareno. E Jesus responde: sou eu. Quando ele responde, sou eu, né, os guardas recuam e caem por terra. De novo, ele pergunta: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus de Nazareno. Eu já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixais que este se retire. Sabe, essa passagem tem algumas coisas muito fortes, que talvez tenha passado despercebido por vocês, né? Primeiro é a resposta de Jesus. A quem procurais? Jesus, o Nazareno. Sou eu. Sabe, a palavra de Jesus, o falar de Jesus, é um falar que tem poder em si próprio. E João dá isso muito claro quando diz assim, ele falou: sou eu. Né? Eu sou. É um pedaço muito forte na história da salvação. Moisés vira e fala assim: mas eu vou falar para os hebreus e eu vou dizer que quem me enviou. Diga que eu sou te enviou. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta do aprisco. Eu sou o pão da vida. Eu sou. É uma afirmação de divindade. E a palavra é tão poderosa, é tão grandiosa, que Jesus fala: sou eu. E esses homens armados, com porretes, com tochas, com espadas, eles recuam e caem por terra. É muito interessante a gente ver que Jesus estava consciente do que ia acontecer, sabia do mal que avançava sobre ele. Mas Jesus não recua. Ele tem plena capacidade de reverter tudo, mas ele não recua. Qual é a grande preocupação de Jesus? Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Nota, pessoal, isso para mim é interessante porque nessa Páscoa, nesse 2021, essa frase para mim é uma frase lapidar. Jesus
não está preocupado com ele está preocupado com os seus discípulos. Né? Ele está preocupado com aquelas pessoas que estavam com ele, né? Ali, perto da torrente de Cedron, perto do Getsemane. Né? É interessante porque Lucas, por exemplo, fala que Jesus ele sofria tanto naquele momento que ele sua sangue. A gente sabe que isso é possível. Mas é um sofrimento avassalador, uma coisa desesperadora. Né? Mas o que João nos mostra é que mesmo diante desse sofrimento imenso, desse horror que ele sabe que se aproxima, a preocupação dele é garantir que os outros estejam protegidos. Sabe, o sacramento da salvação, que é o título de hoje, é porque você nunca vai poder ver, entender o que Jesus fez por toda a humanidade. Nunca. Mas nessa frase está resumido, está visível o que Jesus fez por todos nós, o que Jesus criou para nós. Quando ele vira e fala sobre essa coisa do que ele fez, do que ele mostra. É a mim que vocês querem. Deixa esses outros saírem. Né? Ele mostra claramente que as pessoas são tão importantes para ele que a coisa é secundária. A própria segurança, a própria vida dele é secundária. Ele está mais preocupado em garantir aquelas outras pessoas do que garantir a si próprio. Então ele vira e fala, não, é mais importante que eu salve essas outras pessoas. Salvar essas pessoas é o meu maior papel, é a minha grande função. Me preocupar com os outros que não têm como se defender é o que eu preciso fazer. E é muito interessante, porque muitos falam assim, mas Jesus estava protegendo os discípulos dele. Só que isso não é de todo verdade. Simão Pedro, o Papa, aquele homem ainda não totalmente convertido, porque ninguém se converte absolutamente de uma hora para outra. Né? Oi, Aline, paz e bem. Ninguém se converte de forma absoluta de uma hora para outra. Então, Pedro age como um homem qualquer e ataca com espada, né? E fere a orelha direita do servo do sumo sacerdote, arranca a orelha direita. Então Jesus diz a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Sabe, é muito interessante essa passagem, porque não há dúvida que Jesus poderia resistir àquela prisão. Se de fato Jesus quisesse resistir, nenhum de nós precisaria se mover em sua defesa. Porque bastaria uma palavra de Jesus e desceria do céu
uma legião de anjos armados com espadas de fogo e varreria até o Império Romano inteiro. Mas a salvação é vida, não é morte. A salvação é trazer a vida em plenitude, a vida na verdade. Não trazer o horror, trazer a desgraça, trazer o sofrimento. Pedro reage como qualquer um habitualmente reagiria, com a violência, com a força. Afinal de contas, Malco, o servo do sacerdote, estava tirando uma coisa que ele amava, que era Jesus de perto dele. Mas, vamos falar sério, Jesus nunca apoiou a violência. Jesus nunca apoiou que você usasse de armas para se defender, mesmo quando era para defender a vida dele. Jesus nunca falou, vamos pegar em armas, vamos lutar, vamos agredir, vamos destruir. Não. Aqui ele inclusive fala, né? Guarda a tua espada na bainha. Em outro evangelho, quem vive pela espada morre pela espada. Né? Mesmo diante da violência, mesmo diante da agressão, Jesus reage com a escolha de não ser violento. E ele é levado preso. E levado preso, ele enfrenta duas situações muito ruins. Né? Uma, ele enfrenta, vamos dizer, o abandono. Todos se afastam dele. Inclusive Pedro, que nega ele 3 vezes. E ele também enfrenta toda uma estrutura, todo um processo, toda uma ação contra ele. E dentro desse processo, dentro dessa armação, dentro dessa dificuldade, ele não abre mão. Né? Ele continua o tempo todo respondendo às pessoas com absoluta verdade. Aliás, ele mesmo fala que eu falei às claras, ensinei sempre na sinagoga do templo, onde os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Sabe, essa é outra característica daqueles que seguem a Jesus. Nós não usamos subterfúgios, nós não usamos meias palavras, nós não vamos falar uma coisa em público e fazer outra no privado. Né? E mesmo, novamente, o soldado bate na cara de Jesus. Jesus reage como? Me desculpa, mas por que você me bate? Se eu falei errado, me mostra no que eu falei errado. Né? É muito bonito a gente ver que Jesus sabia que ia ser morto. Mas ele, em momento algum, escolhe. Ele tenta de todo jeito salvar a cada pessoa que ele encontra no caminho. Né? Ele salva os seus discípulos. Malco é mutilado e a mutilação seria terrível para ele. Ele salva Malco. Esse soldado o agride e ele tenta tocar o coração do soldado. Né?
E, e aí o pessoal manda ele a Pôncio Pilatos. Né? E observem bem, eles mandam a Pôncio Pilatos, João deixa claro, eles mandam a Pôncio Pilatos porque eles não podiam, eles não tinham mais autoridade para mandar matar. E olha que coisa insana. Deus, Pai, é o Deus da vida, é o Deus do amor e da misericórdia. E esses que se dizem sacerdotes, doutores da lei, o próprio sumo sacerdote, o maior de todos, o Deus do amor, da misericórdia e da vida, desejam a morte dessa pessoa. E ele vai a Pôncio Pilatos, né? Porque está lá escrito, versículo 31, nós não podemos condenar ninguém à morte. Eles já haviam decidido que deveriam matar Jesus. E é muito bonito. Porque, novamente, Pilatos, que é um crápula, Pilatos é um sujeito assim, pior dos piores, a gente sabe disso. E não é porque não tem nada na Bíblia dizendo isso, mas se você pegar os historiadores da época, você vai ver que Pilatos não prestava. Mas Jesus, ele não desiste de Pilatos, né? Ele aproveita, né? E tenta convencer. Né? Tu és o rei dos judeus? Jesus responde, estás dizendo isso por ti mesmo, outros disseram de mim. Pilatos reage, por acaso eu sou judeu? O teu sumo sacerdote te entregaram a mim, o que fizestes? E Jesus deixa claro toda a capacidade dele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Como eu falei lá antes, ele não precisava que Pedro defendesse ele. Ele estava conscientemente se entregando para que pudesse salvar a todos. Então, tu és rei? Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim para o mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos reage. O que é a verdade? Né? De alguma forma, Jesus está tentando, né, trazer razão a Pilatos. Não trazer razão para salvar a sua vida, mas trazer razão para salvar a vida de Pilatos. Entendem isso? Nota bem, Jesus, ele está o tempo todo tentando salvar as pessoas. Salva meus discípulos, vocês querem a mim, deixa meus discípulos para lá. Não, Pedro, não faz mal a Malco, não. Deixa que eu vou cuidar dele. Não, soldado, não seja uma pessoa agressiva. Oi, Pedro, paz e bem. Não, soldado, não seja uma pessoa agressiva que quer machucar os outros. Mesmo quando você tiver que corrigir alguém, corrija com amor e com carinho, soldado. Oi, Pilatos. Não, Pilatos, volta à razão. Deixa de ser essa pessoa terrível que você é. O meu reino não é desse mundo. Eu não sou ameaça a você. Pelo contrário, eu quero que você se torne uma pessoa boa, Pilatos. Boa tarde. Paz e bem, Pedro. Eu quero que você seja uma pessoa que possa mudar a sua vida. Jesus, ele segue o tempo todo querendo proteger dos outros. É até interessante, porque ao pé da cruz, Jesus mais uma vez mostra
a preocupação em salvar, guardar, proteger a todos. Mulher, este é teu filho. Filho, esta é tua mãe. Ele sabe que Maria é viúva, ele sabe que José, o seu protetor, morreu. Ele sabe que não tem outro filho para cuidar de Maria, então ele sabe que Maria irá se tornar uma mendiga. E ciente do problema que é isso, oi Torre, paz e bem, ciente do que é isso, ele vai lá e salva Maria novamente. Notem bem, durante toda essa narrativa, todos esses 2 capítulos inteiros de João, todo o esforço de Jesus, paz e bem, Torre, é um esforço de salvar as pessoas. Sabe, de fato, a gente não tem como entender, né? Opa, fazemos 10 anos de casados hoje. Meus parabéns, meus parabéns. Olha, tem que comemorar. Mas, Bernardo, é sexta-feira da Paixão. Faço uma comemoração mais comedida hoje. E domingo faz aquele almoço de domingo maravilhoso, tá? Mas tem que comemorar 10 anos de casado, é muito bom, é muito importante, né? Eu estou caminhando para 25. 2024 eu vou fazer 25 anos de casado. Eu tenho certeza que você vai experimentar essa alegria. Eu tenho certeza absoluta. Meus parabéns. Dá um beijo na Andréia, dá um beijo nas crianças. Né? Não, o de hoje é sem sobremesa. O de hoje, domingo de Páscoa, você trate de pôr uma sobremesa principalmente para as crianças, porque as crianças gostam. Tá? Voltando, pessoal. Durante 2 capítulos, que narra o momento da prisão, a morte, o enterro de Jesus, todos os atos de Jesus são atos de salvação. Porque nós nunca vamos entender plenamente, enquanto estivermos na Terra, nós nunca vamos entender plenamente qual foi a salvação que Jesus fez para nós. Nunca. Ah, Bernardo, mas eu aprendi no curso. Eu também aprendi, mas isso não é suficiente. A grandeza, a totalidade, a maravilha que Jesus fez não pode ser entendida por vozes humanas, não pode ser vista por olhos humanos, não pode ser compreendida pelo intelecto humano. Mas nesse evangelho nós podemos ver o Jesus que se preocupa com seus discípulos, mesmo sabendo que vai morrer. Eu me preocupo com os meus discípulos. Olha, eu me entregando, salva eles. Né? O Jesus que salva um dos que o agride. É até interessante porque João diz assim, é um servo, é alguém que está obedecendo uma ordem. De certa forma, Jesus mostra que nós devemos entender as razões e os motivos de cada um para os atos que eles cometem. Fala com o guarda bruto que lhe agride, mas ele não o repreende, não o condena, não o leva, não lhe dá uma punição, pelo contrário. Pelo contrário. Ele fala para esse homem, repensa o que você está fazendo. Essa agressão sem sentido. Não agrida sem sentido. Aí mostre os erros dos outros. Ele que vai ao encontro de Pôncio Pilatos, um tirano, assassino, uma pessoa com desprezo profundo da vida, e ele tenta convencê-lo. Tem uma ética, não é de qualquer jeito. A gente não entende, mas vamos imitá-lo. É isso aí, Ângelo. É por isso que eu falo que a gente tem que seguir Jesus.
Né? A gente pode não entender por que Jesus não partiu para a violência. Ele podia. Eu não entendo, mas eu vou imitá-lo. Por que Jesus ele tenta convencer aqueles que lhe fazem mal a seguir o bem? Não faz sentido. Não faz. Mas vamos imitá-lo. Frente a uma pessoa que deseja o mal a toda uma população, Jesus tenta tocar o coração desse homem. Frente a uma situação onde a pessoa vai ficar desamparada, vai ficar sem condição de sustento, que é sua mãe. Ele garante o sustento. A leitura de hoje é o sacramento da salvação. A leitura de hoje nos mostra, através do ato de Jesus, com a dignidade de cada pessoa, mesmo no momento desesperador da sua vida, ele preocupado com a vida dos outros, com a dignidade dos outros, amando a cada um e salvando a todos que pôde salvar. Até o último instante de sua vida na terra, ele salva a todos. E depois de salvar a todos que ele pôde salvar, ele fala, tudo está consumado. Sabe, é isso que nós devemos entender. Nós nunca vamos poder fazer algo semelhante a Jesus, porque ele é Deus e nós não temos nenhum termo de comparação, nós não temos nenhum termo de compreensão, mas nós temos a obrigação de nos comportar como ele, de seguir a ética dele, de imitá-lo. Que nós também sejamos sacramentos da salvação. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer hoje para vocês era isso. Né? Amanhã a gente vai se encontrar às 15h30. Né? Amanhã é interessante porque eu fiz o sacramento da partilha, o sacramento do serviço, o sacramento da salvação e o sacramento amanhã da esperança. Né? Você precisa arrumar um bom microfone para a voz sair mais alta. Mas, Torre, tem microfone para celular? Porque eu falo do meu celular. Acho que não tem microfone para celular, não tem? Alguém sabe me dizer isso? Existe microfone para celular? E eu não sei, assim, sinceramente. Não tenho a mínima ideia. Sabe, Torre, quando eu comecei a fazer essas lives, eu achei que eu ia fazer live por 2 meses. Já estou para 1 ano. Estamos passando de 1 ano. Tem tudo que você puder imaginar. Procura o China. Tá legal, vou procurar o Chinas, né? E vou ver um microfone para o meu celular para poder fazer isso ficar melhor. Prometo para você. Tá? Amanhã a gente se vê. Amanhã eu vou falar para vocês do sacramento da salvação. Ah, Bernardo, você vai dar bênção hoje? Não. Eu estou escolhendo não fazer fone de ouvido com microfone. Ah, funciona, Ângelo? Ah, isso eu tenho. Isso eu tenho aqui em casa. Fone de ouvido com microfone eu tenho aqui em casa. Eu vou usar então da próxima vez. Amanhã eu vou experimentar. Vocês me dizem se fica melhor, tá? Hoje não tem bênção, pessoal. Hoje a gente está, como toda a igreja do mundo, velando o Senhor no túmulo. Amanhã, a missa das missas de noite. Eu não vou fazer a live das lives, mas eu prometo que eu farei uma live bonita. E eu já digo para vocês, amanhã é o sacramento da esperança. Pessoal, beijos a todos. Fiquem próximos de suas famílias. Se preocupem. Funciona assim. Já está dizendo o Torre. Então vou já providenciar isso, tá, pessoal? Tenho certeza. Seguir Jesus pode ser difícil.
mas vale a pena. Pessoal, até amanhã. Tá? Até amanhã, beijos a todos, abraços a todos, fiquem com suas famílias e vamos refletir sobre o sacramento da salvação. Assim que acabar, eu subo isso para o IGTV. Tchau, tchau, pessoal.